Objetivos do capítulo. Nós vamos determinar o momento interno e o cisalhamento interno primeiro. O que é flexão? Flexão, ela é provocada quando você aplica um momento. Só que o momento é um momento fletor. Como eu disse para vocês, tinham dois tipos de momento. O momento torsor, que é aquele que você provoca uma torção com relação ao eixo, você vai aplicar um torque com relação ao eixo central axial. Você aplica um torque fazendo girar. Agora, a flexão, ela não faz girar, ela dobra. Certo? Então, o momento vai dobrar, tender a dobrar o corpo. Então, esse é o momento fletor. O momento, nós vamos aprender a determinar o momento interno, o cisalhamento interno, provocada por cargas transversais aplicadas num elemento que pode ser um eixo ou pode ser uma viga. Nós vamos construir diagramas de força cortante de momento fletor. Esse diagrama é para a gente observar como o momento fletor está se comportando ao longo do comprimento daquele elemento que está sofrendo flexão. E como a força cortante, ou seja, a força cisalhante, está se comportando ao longo desse comprimento do corpo, a partir do carregamento externo aplicado. Terceiro objetivo, calcular a deformação por flexão, ou seja, você vai ter esse carregamento, esse carregamento vai provocar um momento interno, e esse momento interno vai provocar uma deformação no corpo. Então, nós vamos determinar essa deformação. E nós vamos calcular as tensões provocadas dentro do corpo devido a esse momento interno. Quais são as tensões geradas e a equação da flexão, a equação para a gente calcular essas tensões. Ok? Professora, para que serve eu estudar esta história de flexão? Bom, você não é da construção civil, mas na construção civil e no dimensionamento de máquinas e estruturas de máquinas, tanto de elevação como de transporte, como também transportadores contínuos. Essas máquinas todas estão sujeitas a algum tipo de flexão, porque elas vão ter ou estruturas como essa daqui, ó, essa viga aqui, apoiada para transportar essa carga, ou estruturas como essa aqui, como essa grua, né, esse guindaste aqui, que ele vai movimentar essa carga. Então, isso aqui vai sofrer flexão. Qual é o nome? Empilhadeira. Empilhadeira, essa empilhadeira de garfo, tá? Ela é uma empilhadeira. Existem vários tipos de empilhadeira. O carrinho é o mesmo, mas o tipo de carga que vai ser empilhada pode mudar a estrutura aqui da empilhadeira. Essa aqui é uma empilhadeira de garfo para movimentar pallets, certo? Então, esse garfo que tem aqui vai sofrer flexão devido a todo esse esforço que está aqui aplicado no garfo, certo? Eixo. Esses eixos aqui, imagina esse eixo e todo o peso dessas engrenagens, né, em cima desse eixo aqui. Então, tem esforços transversais que vão provocar momento fletor. Tá? Estruturas como essa de prédios, tá? Estruturas de pontes e várias outras estruturas, até uma prateleira da sua estante, e você coloca livros, aquela prateleira, ela está sujeita à flexão. Ela está apoiada lá na ponta, né, fixada, ou fixada na parede por mão francesa também. Mesmo assim, esses apoios, você tem carregamento na transversal, você tem essa prateleira e ela está sofrendo flexão. Sabe aquelas estruturas de mão francesa, né,
que apoia, por exemplo, estruturas de ar-condicionado, assim, por fora, elas estão sujeitas também a algum tipo de flexão. Então, você pode aí imaginar várias estruturas no seu dia a dia que estão sujeitas à flexão. Nós vamos falar muito no decorrer da nossa disciplina, desse capítulo, a flexão associada a vigas e a eixos. E principalmente a vigas, não porque você vai trabalhar com engenharia, a parte civil, mas a viga é porque você pode mudar a seção transversal. Eixo é mais simples, porque a seção é circular. Mas a viga, ela pode ter uma seção em I, em T, em L, como uma canaleta, né? Então, em U. Então, quando a gente fala viga e eixo, o eixo vai ter sempre aquela seção circular, mas a viga ela pode mudar a seção transversal dela, o que torna os problemas bem mais interessantes, tá? Então, aqui a gente vai abordar bastante a flexão em vigas. Então, vigas e os eixos são esses elementos estruturais e mecânicos, né? Importantes na engenharia, de uma forma geral, você pode imaginar aí eixos e vigas presentes em várias estruturas, como eu mostrei anteriormente. As vigas vão suportar cargas aplicadas perpendicular ao seu eixo longitudinal. Que é isso, professora, pelo amor de Deus? Eixo longitudinal, ele está aqui, ó. Esse eixo que eu chamo de axial, que está nesse eixo central, tá? É o longitudinal. Quando eu digo cargas aplicadas perpendicular a esse eixo, são cargas assim, ó. Vão ser aplicadas assim, certo? Possuem área de seção transversal constante. A área de seção transversal dela é constante dessa extremidade até essa. Se essa viga for uma viga que tem uma seção em I, então ela começa e termina com a seção transversal constante. As vigas e os eixos podem ser classificados de acordo com a forma de apoio. Você está vendo aqui 3 tipos de apoios. Essa aqui é uma viga em balanço, a gente até já falou isso, né? Ela está engastada em uma das extremidades e ela tem a outra extremidade livre. Aqui você tem uma viga biapoiada, aqui com pino e aqui com apoio rolete, e ela tem uma parte em balanço, ó. Esse pedaço dela aqui está em balanço, a parte da extremidade. Você também pode ter eixos assim, pode ter eixos assim. Quando eu falo eixo, eu falo de seção circular, tá? Vigas simplesmente apoiadas, como essa daqui, que você tem apoios nas duas extremidades, sem nenhuma parte em balanço, como essa. Ainda falando sobre os eixos e sobre o carregamento que pode aparecer ao longo da seção, né, distribuído ao longo do comprimento dessa viga ou desse eixo. Então, devido às cargas aplicadas, vigas e eixos desenvolvem força cortante e momento fletor interno, que em geral vão variar ao longo dessa viga. Então, da extremidade A até a extremidade D, você percebe que aqui você tem um carregamento distribuído, né? Aí você tem um apoio aqui, e aqui na ponta, na extremidade em balanço, você tem uma carga concentrada. Se você fosse calcular aqui as cargas internas, você já sabe que as cargas internas estão variando ao longo disso aqui. Você lembra como é que calcula a carga interna? Uso o método da seção, aí eu vou analisar se tem uma carga normal, uma carga cisalhante ou tem um momento fletor. Não é isso? Então, a gente já viu no primeiro capítulo como é que eu determino o momento interno e a força cisalhante interna. E ainda normal. Só que aqui, em flexão, não vai existir praticamente carregamento normal, direto de tração. A gente
não vai olhar para ele, a gente vai olhar para o cisalhamento provocado, porque se eu tenho força aqui, ó, na transversal, essa força vai tender a cortar aqui internamente ao longo dessa viga. E também vai provocar um momento fletor. Tá? Então, aquela parte lá do capítulo 1, calcule as cargas internas, e onde a gente calculava o momento fletor, força cortante e carga normal, tudo interno, a gente vai usar aqui principalmente momento fletor e força cortante, ok? Ainda estamos aí? Sim, né? Tá tranquilo. Beleza. Então, para projetar de forma adequada, porque a gente quer projetar essa viga ou projetar esse eixo, a gente precisa entender como é que esse momento ele está distribuído ao longo desse comprimento dessa viga ou desse eixo, a partir dessa carga externa que está sendo aplicada, como é que está a distribuição desse momento, para quê? Para eu determinar em qual ponto está ocorrendo o momento máximo, porque lá vai ser o meu momento crítico para eu determinar a partir de lá a seção transversal. Entenderam? Por isso que a gente vai, primeira coisa que a gente vai aprender aqui é saber expressar a força cortante e o momento interno em função desse comprimento X aqui, ó. Porque perceba, se eu analisar uma seção bem aqui, nessa distância X1, você vai ter um carregamento interno, não é? Agora, se o comprimento for um X2, você já vai ter outro, porque a carga externa está variando, logo a interna também. Se eu pegar o comprimento 3, eu já vou ter outro tipo de carregamento interno. A pergunta é, como o cisalhamento e o momento estão variando ao longo do comprimento total dessa viga, de 0 até L, que é o comprimento total. Então, nós vamos utilizar gráficos que são denominados diagramas de força cortante e diagramas de momento fletor. E eles são essenciais para a gente determinar quem é o momento máximo, quem é o cisalhamento máximo e onde, em que ponto eu preciso me preocupar mais para poder dimensionar corretamente aquela minha viga ou aquele eixo. Então, professora, como é que a gente faz isso? Tem um passo a passo, uma receitinha de bolo, do jeitinho que vocês gostam. Você vai perceber aqui que tudo que eu falar aqui já foi dito anteriormente. Então, você precisa ter domínio do capítulo 1 todinho. Vixe, professora, aí que me enrasquei todinho. Então, se não tiver o embasamento do capítulo 1, você vai se embolar aqui. Porque tudo que eu vou falar já foi falado antes, só que agora eu vou trazer um foco maior porque eu vou construir um diagrama, certo? Mas é com todo o conhecimento que a gente já viu anteriormente. Então, olha só, como é que a gente faz para construir esse diagrama de força cortante momento fletor? O que é que eu preciso, primeira coisa que a gente precisa determinar, deixar bem claro aqui, é que como eu vou construir um diagrama, eu vou colocar uma convenção de sinais agora. Por que isso agora? Porque se eu não estabelecer uma convenção de sinal, pode ser que o meu diagrama fique de um jeito e o seu fique invertido, se você utilizar uma convenção de sinal diferente da minha. O seu diagrama pode ficar invertido. E para que isso não ocorra, para que todos os diagramas estejam se apresentem da mesma forma, com a mesma coerência, nós vamos estabelecer o seguinte. Esse aqui é um carregamento distribuído, e nessa forma de distribuição, assim, ó, onde você vai ter viga ou eixo aqui, e o carregamento nesse sentido de distribuição, essa representação é uma carga distribuída positiva. Ok? Quando eu fizer a seção
escolher esse pedaço aqui da esquerda e for representar o V positivo desse lado esquerdo, ele é representado para baixo. Agora, se eu fiz a seção e escolhi o lado direito, a representação do V positivo é para cima. Do mesmo jeito, se eu fiz a seção e escolhi o lado esquerdo e vou representar o momento interno, ele é positivo quando ele estiver tendendo a girar no sentido... Que sentido é esse? Anti-horário. Agora, se eu peguei o lado oposto, que é o direito, o momento positivo é no sentido horário. Ficou claro esse convenção de sinal? Se ainda não ficou, se acalma que em breve, quando eu for resolver mostrar a construção do diagrama, você vai entender melhor. Então, primeira coisa, olha, aqui tem um passo a passozinho, e esse passo a passo eu vou seguir bem direitinho quando eu for mostrando os exemplos resolvidos, para você entender como é que se dá essa construção. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai determinar a reação de apoio. Ah, professora, isso eu sei, determinar a reação de apoio. Beleza, então você vai precisar. Segunda coisa, segundo passo, especificar os eixos de coordenadas, ou seja, você tem que estabelecer um referencial. É um referencial porque você vai construir um diagrama. Então, você vai estabelecer um referencial também na figura que está sendo analisada. Passo 3. Você vai utilizar o método da seção, determinar o cisalhamento e o momento interno, observando as convenções de sinal que eu acabei de mostrar. Sabe do método da ascensão? Já falei disso? Sim. Já falei como é que a gente determina forças, cargas e momentos internos? Sim, também já falei. Então, vamos usar bastante aqui. Quarta etapa. Você vai esquematizar uma função de V, ou seja, força cortante versus o comprimento, que é X, que ela vai variar em função de um X. Então, ao invés de eu dizer exatamente qual é o tamanho, 2, 3, 4, não, eu vou dizer é um tamanho X, que vai variar de 0 até 2. Entendeu? Então, eu vou construir uma função, o V, uma função de V de X, e vou construir outra função de M de X, tá? Tem nada demais, aí é tranquilo. Depois, esses diagramas aqui, nós vamos usar a partir desses passos que você já conhece, de 1 ao 4. E o sexto passo, você vai determinar o valor máximo para V e M ao longo de X, ou seja, você vai substituindo os valores de X para traçar o diagrama, e aí quando você traça o diagrama, você vai observar no diagrama qual é o valor máximo da força cortante e do momento fletor, bem de cara mesmo. Então, vamos lá. Exemplo 1, eu gosto muito de explicar a construção de diagrama fazendo o diagrama, né? Porque falando sobre o diagrama fica difícil da criatura entender. Então, esse aqui é o exemplo 1, é o primeiro exemplo do livro. Ele é bem simples. Então, acompanhe o raciocínio. Se não entender algum ponto, pergunta, levanta a mão, eu paro e volto. Tem que ficar muito entendido isso aqui, logo no início, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui é a viga, ó. É uma viga biapoiada de AC, ela tem comprimento L. Mas no ponto B, que é a metade, L sobre 2, está aplicada uma carga P. Partindo do princípio que você conhece a carga P, tá bom? Ele pede desenho diagrama de força cortante, ou seja, cisalhamento, e momento fletor para essa viga mostrada. Primeiro passo, determinar a reação de apoio. Segundo, especificar eixos e coordenadas. Então, diagrama ali de corpo livre. Na verdade, o primeiro passo é o diagrama de corpo livre. Você vai pegar a sua viga, tirar os apoios e colocar ela aqui. Representar a carga externa aplicada e as respectivas reações nos apoios.
Isso aqui tá ok para todo mundo? Beleza. Aí, o que é especificar um referencial? É isso aqui, ó. Dizer que esse ponto A, eu vou dizer que é o zero do meu x, que vai variar de 0 até L. Entenderam? E aqui é o meu referencial y. Tá bom? Ótimo. Segundo, vamos calcular as reações de apoio. A partir daqui, considerando esse ponto aqui de rotação, eu vou fazer o somatório dos momentos. Somatório dos momentos em A igual a zero. Aí eu tenho RCY vezes a distância L menos P vezes L sobre 2. Isso aqui igual a zero. Encontro que RCY é igual a P sobre 2. Agora eu faço o somatório das forças na direção Y igual a zero. Aí o que eu tenho? RAY mais RCY menos P igual a zero. Aqui. RAY é o que eu estou procurando, mais RCY, acabei de encontrar, é P sobre 2, menos P igual a zero. Então, RAY é igual a P sobre 2. Tudo bem aqui, não é? Encontrei as reações. RCY e RAY em função de P, partindo do princípio que eu conheço esse carregamento externo aplicado. Terceiro passo. Vamos calcular as cargas internas e os momentos internos. Para calcular a carga interna e momento interno, eu preciso de quê, gente? Eu preciso determinar o método da seção. Eu preciso usar o método da seção. Aí você olha para a viga original. Sempre olhe para a viga original. E aqui eu coloco um olho bem grande. Você olha para cá e eu pergunto para você, quantas sessões você vai fazer aqui, olhando para essa viga? Quantas sessões? Uma na B, ponto B. Uma, duas. Nunca em cima da carga aplicada. Nunca em cima da carga aplicada ou dos pontos de apoio. Foi o que eu falei aula passada, quando o coleguinha perguntou: professor, eu posso fazer a sessão bem em cima de onde está a carga? Não. Por quê? Alguém sabe explicar? Eu me lembrei que a senhora disse na hora que a senhora falou agora. Não foi por Eu causa só não tô muito lembrado do por motivo. causa da descontinuidade, porque quando eu apelo, quanto mais próxima da carga, essa carga não está totalmente distribuída nesse ponto. Então, eu não posso usar tensão igual a força sobre área. Certo? E aí, eu preciso... ela tem uma descontinuidade aqui. Então, quanto um pouco mais distante, por isso que eu sempre boto a representação do corte assim. Opa, assim. Distante dos pontos onde está sendo aplicada. Eu nunca cortei bem aqui e nem cortei bem aqui, perto, não é? Tá bom? Então, para a gente poder usar a continuidade, tensão igual a força sobre área. Sim, voltando aqui. Quantas seções? Quantas sessões Duas? são necessárias? Duas. Três. Onde é que está a terceira, bebê? Não, três. Vai ficar três pedaços. Não, não vai ter. Presta atenção. Presta atenção. Ninguém separa em 3 pedaços. Eu faço uma sessão, analiso 2 pedaços sempre. Esqueço aquela sessão, vou para a próxima. Faço outra sessão, analiso 2 pedaços sempre. Eu não saio cortando, fatiando, não. Eu representei aqui e aqui, mas ela não fica em 3 pedaços, não. Porque primeiro eu faço uma sessão,
Primeiro eu faço essa seção. Aí eu tenho esse pedaço ou esse pedaço. Esse aqui, ó. Ou esse. Certo? Você pode escolher um dos dois. Se você escolher o primeiro, que é esse 1, fica assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? O que é que tem de diferente aqui? Eu representei aqui no ponto A o quê, gente? Quem é esse P sobre 2? RAY. RAY, muito bem. O que foi que eu representei aqui, ó? Com esse círculo vermelho aqui, que é isso aqui? Os momentos. São a força cortante e o momento interno, não é isso? Tá vendo como é que eles estão representados, ó? No sentido positivo, porque eu peguei esse lado aqui, então o V positivo é para baixo e o momento positivo desse lado é no sentido anti-horário, certo? O que é que tem de diferente aqui? Ó, que distância é essa? X. Aí eu volto para cá para explicar direitinho. Eu escolhi uma distância que eu chamei de X. Por que eu chamei de X? Alguém sabe explicar? Porque não tem um comprimento específico para ela, né? A gente vai adotar de acordo com a metade do comprimento inicial, que é L sobre 2. Exatamente, lindo. Palmas, porque o meu X que eu estou falando, ele vai variar de 0 até esse limite aqui, ó. L sobre 2. Tá entendendo? O meu X, o meu primeiro X vai, que é para minha primeira seção, ela vai variar de 0 até L sobre 2. Todo mundo entende isso? Por isso que eu estou chamando X, porque na verdade ele vai variar. E eu quero encontrar uma equação que explique matematicamente como é que está se dando essa variação desse carregamento nesse primeiro trecho, tá? Então, pronto. Coloquei X aqui, ó. X. Aí eu vou proceder do mesmo jeito que eu procedia desde lá do capítulo 1. Como é, professora? Você vai olhar para o momento interno, vai fazer aqui um somatório dos momentos internos com relação a esse ponto que eu estou chamando de 0, é esse interno aqui, tá? Vai fazer esse momento igual a 0. Aí como é que eu faço? M positivo. M. Aí qual é a força que gera momento com relação a esse ponto? P sobre 2 vezes a distância x. Só que o P está tendendo a girar no sentido contrário com relação a esse referencial aqui. Então, o momento está tendendo a girar no sentido anti-horário, enquanto o P sobre 2 no sentido contrário. Então, fica menos P sobre 2 vezes x, igual a 0. Professor, e o V? O V, gente, gera momento com relação a esse ponto? Não. Não, porque a distância é 0 do V. Ela está afastadinha assim, só para você conseguir perceber o V, mas na verdade ele está acontecendo exatamente na seção transversal, cortando essa seção transversal. Tá bom? Então, você faz M igual a P sobre 2x, passando para o outro lado, fica P sobre 2x. Essa aqui é a equação do momento em função de x. Só isso. Agora, eu quero saber a equação da força cortante. Como é que eu faço? Somatório das forças na direção y. Aí eu tenho V para baixo positivo. V menos P sobre 2, igual a 0. Então, V é igual a P sobre 2. O que é que está dizendo? O que é que você pode dizer dessa equação aqui do V? Matematicamente, você olhando V igual a P sobre 2, o que é que você pode dizer dessa função?
O V é proporcional diretamente ao carregamento. O V é constante. Falando de função. É uma função constante. De zero. Quando o x for igual a zero, V é quanto? P sobre 2. E quando o x for igual a L sobre 2, V é quanto? P sobre 2. É uma função constante no trecho de zero até L sobre 2. Você consegue perceber isso nessa função, quando eu digo que V é igual a P sobre 2? Todo mundo consegue ver isso matematicamente falando? Matemática mesmo, aquela simples, lá do ensino médio. E essa aqui é uma função o quê? Essa função é a função de primeiro grau. O que quer dizer uma função de primeiro grau, gente? Que ela é o Só tem quê? uma variável. Claro, só tem uma variável, é de primeiro grau, mas de primeiro grau ela quer dizer que ela vai traçar uma linha, não é isso? Uma Ela é reta. uma reta? Pronto. Isso quer dizer que eu tenho aí o m variando em função do x. Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu essa geração dessas duas funções? Só que você sabe que você tem uma outra seção. Porque para essa função aqui, ela só vale até a metade. É x sobre 2. Agora eu vou fazer a outra seção. Quando eu faço a outra seção, eu faço outro corte bem aqui, ó. Bem aqui. Tá? Quando eu faço um outro corte bem aqui, o que que acontece? Agora eu vou analisar esse outro trecho aqui. Mas aí quando eu corto, eu vou ter, ou eu vou analisar esse pedaço aqui todo, ou esse pedaço aqui da direita. Então, eu analiso a esquerda ou a direita. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Fazendo a seção e trazendo o pedaço lá, ó, agora o x é esse comprimento todinho aqui, tá? Mas esse x aqui, ele só vai valer de L sobre 2 até L. Eu peguei esse comprimento todo, mas essa função que eu vou analisar, ela só é válida de L sobre 2 até L, porque é o trecho que eu estou fazendo a seção. Então, quando eu seccionei e peguei esse pedaço aqui, esse lado esquerdo, o que é que tem do lado esquerdo? Tem a reação em A, P sobre 2, tem a carga P, tem essa distância daqui para cá, que é L sobre 2, e tem essa distância aqui que eu não sei, que é um X qualquer, variando de L sobre 2 até L. O que é que eu vou representar aqui? Vou representar as cargas internas, positivas, V para baixo, momento no sentido anti-horário. E vou proceder do mesmo jeito. Como, professora, somatório dos momentos com relação a esse ponto interno igual a zero. Aí eu tenho M mais P vezes a distância de P até aqui. Que distância é essa aqui? É x menos L sobre 2, ó. P vezes essa distância de P até aqui é x menos L sobre 2. Tudo bem, né? Isso aqui? Menos, porque está tendendo a girar no sentido contrário, P sobre 2 vezes a distância x. Isso tem que ser igual a zero. Todo mundo entendeu isso aqui? Agora é só passar para o outro lado, ó. Menos P sobre 2x. Aí multiplica aqui, ó. Fica P de x, passou para o outro lado, menos P de x. Que fica menos PL sobre 2, passou para o outro lado, ficou mais PL sobre 2. Aí eu vou juntar esses dois aqui, que são x, ó. Né? E fica P sobre 2 menos P, fica menos P sobre 2x. Mais PL sobre 2. Posso ainda colocar P sobre 2 em evidência, e aí fica L menos X aqui. Tudo bem? Essa daqui é a nova função do momento, ó.
Essa função que a gente acabou de determinar, ela é válida para o trecho de L sobre 2 até L. Agora eu vou determinar a função do V. Faço o somatório das forças na direção y igual a zero. Eu tenho V mais P menos P sobre 2. Coloquei aqui, igual a zero. Então, V é igual, faz menos P sobre 2 mais P, fica P sobre 2, passou para o outro lado, menos P sobre 2. Tranquilo aqui, gente? Mas aí eu pergunto para você, e se eu não tivesse escolhido esse lado esquerdo? Tivesse escolhido o lado direito? Porque você já sabe, quando eu faço a seção, eu posso escolher um lado ou outro lado, não é isso? E se eu tivesse escolhido esse lado aqui, professor, o direito? Aí, para esse lado direito, eu vou fazer aqui. É esse ou esse. Eu estou fazendo os dois porque é um exemplo e eu quero mostrar para você como é mais fácil se aqui na última sessão você escolher esse lado, porque ele é muito mais direto. Olha só. Escolhi esse pedaço aqui, do lado direito. O que é que eu tenho que representar aqui? A reação no ponto C. Aqui, ó. Então, RC. Aqui, RCY é P sobre 2 também, ó. Aqui. Vou colocar aqui o sentido positivo de V e M, só que para o lado direito. Lembra da convenção? Se pegando o lado esquerdo é positivo assim, pegando o lado direito, o V é positivo para cima e o momento é positivo no sentido horário. E olha só a diferença aqui, ó. Por que é L menos X? Porque se eu estou chamando na orientação que o X está variando de 0 até aqui, nesse sentido, quando eu corto aqui essa distância aqui é X, o que resta é o quê? O que sobrou. O pedaço que sobrou que estava aqui é quanto? É o total do comprimento menos esse X. Por isso, L menos X. Todo mundo entende isso? Tá bom. Somatório dos momentos. Vou fazer do mesmo jeito, ó. Essa aqui é a ascensão interna. Vou fazer somatório dos momentos com relação a esse ponto aqui, ó. Então, eu tenho M menos, que está tendendo a girar para o lado, no sentido contrário, P sobre 2 vezes a distância, L menos X. Menos P sobre 2, L menos X igual a zero. Passou isso aqui para o outro lado, já tenho direto, ó, M igual a P sobre 2, L menos X. Olha o tanto de passo que eu tive que fazer para encontrar essa função. E se eu peguei só esse último trecho aqui, em 2 passos eu encontrei a função. Entendeu? Você ganha tempo, você calcula menos e você tem uma menor chance de errar. Porque quanto mais tempo você passa escrevendo um monte de equação, mais chances você vai ter, né, de errar alguma coisa. Agora, para eu determinar o V, é só fazer, ó, somatório das forças na direção y igual a zero, faço V mais P sobre 2, passo esse P sobre 2 para o outro lado, fica V igual a menos P sobre 2. Só isso. Mesma coisa, ó. Igual, igual. Tenho que fazer os dois toda vez, professora? Não, eu fiz aqui só para mostrar. Isso aqui está em equilíbrio com esse. Eu estou mostrando que esse aqui você precisa fazer mais passos, enquanto que esse último trecho, você pegando, você é mais direto. Tudo bem? Próximo passo. Agora eu vou pegar essas equações que foram geradas no primeiro trecho e no segundo trecho, ou seja, com a primeira seção e com a segunda seção, e vou construir os diagramas. Como é que eu construo o diagrama? Primeira coisa, represento aqui, ó, diagrama de corpo livre da minha barra, com as reações e as cargas externas. Coloco embaixo dela, ó, a construção do V
Aqui é V em função de X, e esse outro diagrama, que é M em função de X. No caso, o X vai variar de 0, passando por L sobre 2 até L. Aqui 0 também, L sobre 2 e L, tá bom? Esses são os valores de X. Agora, a gente vem para cá. O primeiro trecho, ou seja, a primeira seção que a gente fez, você tem o X, ó, variando de 0 até L sobre 2. Quais foram as equações geradas para o primeiro trecho? V igual a P sobre 2 e M igual a P dividido por 2 vezes X. Aí eu vou construir o diagrama de V, ó. Então eu faço, ó, para X igual a 0, V igual a P sobre 2. E para X igual a L sobre 2, V igual a PL sobre 2, mostrando aqui o que eu já tinha falado lá, que V é constante. Como é que eu represento isso aqui no diagrama? Uma linha reta, constante. Considero que esse ponto aqui é o P sobre 2 e ela vai ser constante de 0 até L sobre 2. Isso tá claro, gente? Agora eu vou para a função do momento. Para a função do momento, o que é que eu tenho? P sobre 2 vezes X. Então, quando o X for igual a 0, eu substituo o 0 aqui. Então, o momento fica quanto? 0. Quando o X for igual a L sobre 2, eu pego esse L sobre 2, onde tiver X, eu coloco L sobre 2. Então, o momento vai ficar PL dividido por 4. Vou marcar esses dois pontos aqui no diagrama. Então, quando o X for igual a 0, momento 0. Quando o X for igual a L sobre 2, o meu momento vai ser PL sobre 4. Aí eu venho para cá e marco esse ponto. Agora eu traço a reta, porque é uma reta, tá? Tranquilo até aí? Se não tiver, grita. Segundo trecho, que é a segunda seção. De L sobre 2, então essas equações valem de L sobre 2 até L. Com X de L sobre 2 até L, que é o segundo trecho, segunda seção. Que é a equação V é menos P sobre 2, também constante, ou seja, tanto quando x for igual a L sobre 2 como x for igual a L, o V não vai variar, ele vai ser constante menos P sobre 2. Como é que eu represento isso aqui no diagrama? Marco aqui, ó, se aqui em cima é P sobre 2, embaixo é menos P sobre 2, marco menos P sobre 2. Só que o menos P sobre 2 só vai valer a partir da metade até o final. Ok? Agora, para o momento fletor. O momento fletor é PL, P sobre 2, desculpa, L menos X. Quando o X for igual a L sobre 2, você substitui aqui L sobre 2. Aí você vai ter PL sobre 4. Tá bom? Faz a continha, ó. L menos L sobre 2, dá quanto? Dá L sobre 2. P sobre 2 vezes L sobre 2, dá PL sobre 4. Tá aqui, marca o ponto aqui, ó. Quando for L sobre 2, o momento vai ser PL sobre 4. Ou seja, tem uma continuidade no momento. Então, ele vem, a partir desse ponto, ele é o mesmo, né? Ligando com esse lado com esse, você tem nessa estrutura, nessa condição, nessa barra, nessa situação, para esse carregamento, uma continuidade no momento. E aqui, quando o x for igual a L, substitui aqui, L menos L, 0, isso aqui, o momento vai zerar. Então, aqui na outra extremidade, o momento vem a 0. Então, o momento vai aumentando, chega ao máximo, aqui no ponto de aplicação do P, e depois ele começa a reduzir de novo e vai a 0 lá no apoio C. E aí, onde é o momento máximo, nesse caso dessa viga, vai ocorrer exatamente aqui, nesses pontos. E o cisalhamento, professora? Bom, aqui no meio o cisalhamento acaba
que ele se anula, onde é que vai ser o cisalhamento mais crítico que você tem que se preocupar? É no ponto A ou no ponto C? E aí? Percebendo que o cisalhamento tem o mesmo módulo, né? Só as direções de cisalhamento estão diferentes, mas o módulo é o mesmo, de carga. Eu pergunto para você, qual ponto é preocupante? É aqui no ponto C, onde tem um rolete, ou aqui no ponto A, onde tem um pino? Se você fosse dimensionar, onde você se preocuparia mais? No pino. No pino, né? O pino é o elemento frágil, sofrendo. Frágil não, né? Mas crítico, essa palavra, tá? Do dimensionamento, Pode, quando eu tô aí pode, sofrendo cisalhamento. Diga lá. pode explicar por quê? Porque a seção do pino é bem menor do que a do rolete sobre compressão. Porque essa força aqui vai provocar compressão no rolete, ó. Ó, tá vendo? Ela provoca uma compressão no rolete. Compressão. Agora eu tenho um pino bem aqui, ó, a seção transversal. Quem é que tu acha que você tem que se preocupar mais? É no dimensionamento desse pino ou da seção transversal desse rolete que está sobre compressão? Entendi. Tá entendendo? É um cisalhamento. E você ainda tem que se preocupar se esse cisalhamento é um cisalhamento simples ou um cisalhamento duplo. Se são duas seções que estão sustentando esse cisalhamento, né? O que melhoraria, você aí teria uma distribuição em duas seções dessa força, né, reduzindo aí a tensão, ou você tem uma única seção recebendo todo esse cisalhamento. Então, como é que essa estrutura tá entendendo? Mas aqui você construiu o diagrama. Todo mundo entendeu essa construção, esse passo a passo? Yes ou não? Alguém não entendeu? Porque essa aí é a mais simples. Se tem algum ponto aí que você não entendeu, fale agora. Isso quer dizer que entendeu tudo, é isso? Professora, esse P sobre X que a senhora substitui por L sobre 2, a professora só substitui no X, no caso, né? O P não tem nada a ver, não, né? Não, o P, Só imagine que o P seja 10, tu conhece. Imagine que essa carga P é 10 newtons. São 10 newtons, certo? Então, 10 sobre 2 é 5. 5 vezes, imagine aqui que a distância daqui para cá, imagine que a distância total da viga, o comprimento total são 4 metros. Você pegou a metade, 2 metros. Tá entendendo? Então, se o total dela é 4 e 4, e a metade é 4 sobre 2, é 2. Então, 4 menos 2, 2. Tá entendendo? Só substituir, porque eu estou fazendo literal, mas aqui pode ser qualquer valor. Entendi. Professora, Diga. é porque se a força for constante, o momento vai variar só com a distância, né? Então por isso tem que substituir o x, né? Sim, eu tenho que substituir o X, porque aí eu estou falando uma carga concentrada. Só no ponto P. Só tenho carga no ponto P. Por isso que esse aqui é o exemplo mais simples. Eu vou mostrar outros exemplos. Você entendeu esse? Do jeito que está aí? Sim? Sim. Ótimo, então vamos lá. Agora, uma outra forma. Imagine que a minha mesma viga, o mesmo comprimento, só que no ponto M, ao invés de eu aplicar uma força concentrada para baixo, eu estou aplicando um momento aí, certo? Eu estou aplicando um momento bem aqui, ó. Como se eu tivesse aqui imagine que, como é que gera esse momento bem aí, professor? Sei lá, imagine que você tem um negócio bem aqui e você aplicou uma força aqui que tem essa distância
tá? E gerou esse momento que ele está representando bem aqui, ó. Deu para entender? Um parafuso, tipo um sextavado, Não. que gira ele, aí prende, aí começa a Não, forçar a pode ser peça. só uma peça. Uma peça que você colocou aqui, ó. Entendeu? Uma peça. Você aplicou uma força aqui, com essa distância, e gerou um momento aqui, ó, nesse ponto. Imagine que aqui esse pedaço aqui tá soldado aqui, pode ser solda aqui. Tem outra estrutura aqui. E gerou esse momento. Tá? Então, pronto. O que você precisa pensar é que agora aqui é um momento e não uma força direta aplicada de seção nesse sentido. É um momento. Bom, diagrama de corpo livre. Coloca o momento e coloca as reações. Tá? R a Y, R C Y. E as distâncias. Tranquilo até aí, né? O que faltou aqui? Faltou, coloquei, orientação. Aqui é o X e aqui é o Y, torto. Certo? É mais reto, viu, gente? É porque eu tô com o mouse e não tá saindo reto de jeito nenhum. É um Y bem aqui. Tá só piorando. Ok. Todo mundo entendeu, né? Vou apagar isso aqui porque... Beleza. Agora, vamos lá. Segundo passo, calcular a reação de apoio. Somatório dos momentos com relação ao ponto zero. Ponto zero é esse, somatório dos momentos. Então, R, C, Y, tendendo a girar para cá, vezes a distância L, menos o M0. É isso que eu vou colocar. R, C, Y, L, menos M0. Partindo do princípio que você conhece o valor do M0. Então, isso aqui é igual a zero. Logo, R, C, Y é igual a M0 dividido por L. Perceba, se eu tenho um momento e eu divido por um comprimento, eu encontro uma força. É a mesma coisa se você tivesse assim, ó. Só para você não achar que isso aqui é esse RCY é uma força, tá? Então, é como se eu tivesse momento. Imagine que o momento é igual a 10 newton vezes metro. 10 newton vezes metro, tá? Se eu divido 10 newton vezes metro, divido por 2 metros, metro vai embora com metro, e aí eu tenho 5 newtons, tenho uma força. Entendeu? Porque que aqui eu tenho um momento dividido por L é uma força. Ótimo. Aí, seguindo, somatório das forças na direção Y, RAY mais CY igual a zero. RAY é igual a menos RCY, que se eu sei já quem é RCY, a negativa dele é menos M0 sobre L. O inverso, ó. Tá vendo aqui quando tem uma setinha? O que a setinha quer dizer? Que a representação que eu fiz, a consideração inicial que eu fiz que o RAY é para cima, na verdade ele é para baixo, ó. RAY eu coloquei para cima, só que ele é para baixo. E aqui, quando eu vou fazer o cálculo da método da seção, eu tenho que representar aqui no ponto A setinha para baixo do RAY, M0 sobre L. Então, isso aqui é importante, por isso o destaque aqui da setinha. Peguei, ó. Você olha para cá. Quantas seções eu vou ter que fazer? Olha sempre para essa original e não para essa, para essa. Não é para o diagrama de corpo livre, é para a barra. Quantas seções, gente? Uma, duas, do mesmo jeito, porque aqui eu tenho a aplicação de um momento. Então, eu vou analisar o trecho de A a B e depois o trecho de B até C. No trecho de AB, vou fazer a seção e vou trazer para cá. Coloco a reação, coloco uma distância x lá qualquer, que vai variar de 0 até L sobre 2, e represento aqui
a representação positiva do lado esquerdo que eu escolhi de V e M. Faço o somatório dos momentos igual a zero, aí eu tenho M mais M0L vezes a distância, lembrando que isso aqui é uma força, por isso que eu estou multiplicando pela distância. Então, fica M mais M0L vezes X, igual a zero. Logo, o momento tem essa equação aqui, menos M0 sobre L vezes X. Agora, eu tenho aqui a somatório das forças na direção Y, para encontrar a força cortante. Então, V mais M0 sobre L igual a zero, então V igual a menos M0 sobre L. Tudo bem até aqui? Agora eu vou para a próxima seção. Aqui eu vou pegar essa próxima seção, já vou pegar esse, como é o último trecho, você vai perceber que eu vou sempre pegar esse trecho aqui mais fácil, que é esse pedacinho aqui da direita. Ó. Peguei ele aqui, coloquei aqui a reação do ponto C, M0 sobre L, ó, no sentido para cima, porque ele é positivo mesmo. E vou representar aqui quem? As cargas internas nos sentidos positivos para esse lado direito, que é V para cima e momento no sentido horário. Olha aqui a distância, coloquei L menos X. Por quê? Porque se eu estou dizendo que o sentido de X está variando desse ponto aqui para cá, o que sobra é o comprimento total menos esse X. Por isso, L menos X. Agora, eu vou somar, fazer equações da estática. Somatório dos momentos igual a zero. M menos M0L vezes a distância L menos X igual a zero. M igual a M0 sobre L, L menos X, passando isso aqui para o outro lado da equação, da igualdade. Somatório agora das forças na direção Y igual a zero, você tem V positivo, mais, que está no mesmo sentido, M0 sobre L, e aí você passando esse termo para o lado depois da igualdade, você tem o V igual a menos M0 sobre L. Tudo bem até aqui, gente? Fala. Professora, a senhora podia só repetir essa parte do RC e L menos M0? RC, É do lado RCY. esquerdo, o primeiro. Aqui, O momento aqui, de A. Não, do lado momento, esquerdo. aqui, É essa equação aí. somatório dos momentos, Esse tempo que eu não entendi como acionar. tá aqui, amor. Somatório dos momentos em relação a esse ponto. Isso aqui é diagrama de corpo livre, calcular as reações de apoio, RAY, RCY. Eu acho que ele Primeiro não eu entendeu coloco. a parte porque No RCY é ponto uma A, força. Sim, com relação a esse ponto aqui, o meu referencial de rotação. Aí eu vou encontrar a RC, ó. RC certo. vezes a distância menos M0. M aqui já é momento. Eu não multiplico vezes distância, porque ele é um momento. RC, Entendi. entendeu? Eu multiplico pela distância, porque isso aqui é uma força. Entendeu? Todo mundo entendeu? Só isso? Próximo passo. Construir o diagrama. Então, como é que eu começo construindo o diagrama? Coloco aqui, ó, a representação da barra. Represento a carga externa, que é o momento externo. Coloco aqui o sentido, ó, das reações. RCY é para cima e RAY é assim, ó, para baixo. Coloco aqui a representação do V e X e do MX. Agora eu venho para cá. Trecho 1, que é de X variando de 0 até L sobre 2. Quais são as equações? Essa aqui para o V e essa aqui para o M, que foi a que a gente determinou aqui no primeiro trecho. Ó. São essas duas aqui. Ó. Então, vamos lá. V igual a menos M0 sobre L. Então, você percebe aqui, logo de cara, que não tem X. Você já percebe que o V é uma constante. Então, tanto para x igual a 0, como para x igual a L sobre 2, não tem x nenhum aqui. Ele não está variando com o x, ou seja, ele é constante de 0 até L sobre 2. E ele é menos M0 sobre L, do 0 até o L sobre 2. Está aqui. E se você olhar para o segundo trecho, eu já venho logo para o segundo trecho,
do V, para a gente construir logo o diagrama de V, por exemplo, tá? Só para completar aqui, ó, o V continua menos M0 sobre L. Tanto de L sobre 2 como L. Ele não está variando com o X e continua negativo. Então, ele fica assim, ó, tá vendo que o menos, ó, tá abaixo da linha de X, por isso tá para cá, ó. Menos M0 sobre L, constante de 0 até L. Agora vamos para o momento. No primeiro trecho, o momento é menos M0 sobre L, X. Tá vendo o X aqui? Então, quando o X for igual a 0, substitui aqui 0. Então, o momento 0. Esse termo todo 0. Então, você tem M igual a 0. Quando o X for igual a L sobre 2, substitui aqui, ó, L sobre 2. O L vai cortar com L e vai ficar menos M0 sobre 2. Tá aqui, ó. Agora eu venho para cá. Então, quando o X for igual a 0, o momento é 0. Quando o X for L sobre 2, o momento é menos M0 sobre 2. Menos M0 sobre 2 é bem aqui, ó. Ligou esse ponto com esse, deu bem aqui. Então, ela vem, você traça essa linha, pá, daqui para cá. Tudo bem até aí? Agora eu vou para o segundo trecho. M igual a M0 sobre L, L menos X. Então, onde tiver X, esse X vai variar de L sobre 2 até L. Então, primeiro eu substituo por L sobre 2. Quando eu substituo aqui L sobre 2, você vai ter esse termo M0 sobre 2 positivo. Então, aqui nesse ponto, para o segundo trecho, ele começa com M0 positivo. Ó. É como se tivesse um binário aqui, ó, positivo. Então, ele é M0 sobre 2. Você vê que ele não ficou contínuo, como o anterior que eu mostrei. Né? Por quê? Porque você tem um momento aplicado nesse ponto. Aí, você, a outra extremidade é L, X igual a L sobre 2. Desculpa, X igual a L, que é a outra, esse ponto aqui, ó, último, comprimento, L. X igual a L, quando você substitui aqui, ó, esse termo zero. L menos L, 0. L menos L, 0. 0, isso aqui, o momento vai a 0. Pá. Liga o pontinho daqui até aqui. É uma reta. Pronto. Fica desse jeito o diagrama do momento. Tranquilo? Tá aqui o diagrama. Força cortante.